Então, bem-vindos ao Gota do Dharma, essa última sessão sobre os 7 fatores do despertar. E hoje a gente vai falar sobre o 7º, a equanimidade. E eu gosto sempre de lembrar que esses encontros são abertos, né? Eles têm uma contribuição voluntária, livre, e as pessoas podem se inscrever, né, no Linktree, no linkzinho. E a sessão é real, ela é ao vivo, né? As pessoas podem estar aqui nas quintas-feiras, 8 da manhã do Brasil e meio-dia de Portugal, e podem também assistir depois, mas que a prática em si ela acontece toda aqui, né? A meditação, a prática em duplas, em trios, e aqui gravado só fica essa parte da reflexão, né? Que é uma parte apenas da sessão. Então, hoje a gente vai falar de equanimidade. Equanimidade em Pali é conhecida como upekkha. E o upekkha é um dos 7 fatores do despertar ensinados pelo Buda. É uma dessas listinhas de qualidades mentais e do coração que a gente deve cultivar no caminho do despertar, e elas são essenciais. São, né, as fundações, os tijolos, a base de uma mente, um sistema capaz de compreender a realidade e de agir de uma maneira ética. Então, os 7 fatores, eles são ali não tem como não cultivar, mesmo que inconscientemente, uma pessoa que começa a compreender a realidade como ela é e agir de uma maneira menos alimentada por raiva, cobiça e ignorância, ela provavelmente está desenvolvendo atenção plena. Ela está mais consciente, observando mais a realidade como ela é, a si mesma, os outros, os fenômenos. Ela está cultivando investigação, ela está curiosa, ela está querendo compreender, né? Tem uma mente capaz de investigação. Ela está desenvolvendo energia, virya, ela consegue ter um nível de energia suficiente para se empenhar na sua prática, para lidar com os obstáculos, para ainda mais hoje no nosso mundo, quantas dificuldades a gente tem para conseguir praticar, estudar, meditar ou ter algum compromisso com uma prática pessoal, né? E aí esses são alguns dos fatores, né, mais, digamos, ativos. E aí a gente tem a alegria, piti, ou êxtase, que vem, né, dessa energia que foi nutrida. Pode vir uma sensação de muito prazer ou conforto, ou até formigamentozinhos, enfim, uma sensação que ajuda a gente a querer meditar mais, né? Porque é gostoso sentir esse piti, esse bem-estar profundo. E esse piti, ele tem uma qualidade de vitalidade também, né? Mas aí ele vai levando para a tranquilidade, que já seria o piti sem tanto mover, né? Seria mais começando a entrar no nível de tranquilidade, o riacho ficando mais calmo. E a tranquilidade leva para a concentração, que é esse lago tranquilo, onde a atenção plena, a mente podem olhar para dentro do lago e ver tudo que está dentro do lago, né? Concentração é essa capacidade de não estar mais cheia de obstáculos, agitação, sonolência. Desejo, 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 aversão, aversão, irritação, né? Dúvida. A mente já está bem mais livre disso, ela está bem concentrada. E aí, nesses estados de concentração mais profundos, onde eu já sei entrar e sair deles, eu começo a desenvolver essa qualidade de equanimidade. E ele descreveu a qualidade de equanimidade como algo essencial para se libertar de hábitos, das causas do sofrimento, raiva, cobiça e ignorância, da ideia tão identificada de um eu, mim, meu. Ele fala que é uma atitude de uma mente mais ampla, por isso que no início da meditação eu convidei a olhar amplo, a olhar lá para fora, né? E até na nossa própria prática,
poder vincular com a respiração, poder vincular com o corpo como um corpo, os elementos do corpo, mas a gente também poder ampliar para um foco mais aberto. Isso já começa a treinar a mente para uma visão mais ampla, que é o tipo de qualidade que vem com a equanimidade. Menos contraído, mais amplo. E a equanimidade, ela não significa uma indiferença. Ela não quer dizer que eu sou equânime, eu não estou sendo puxada pelas paixões, nem pelos ódios e aversões, né? A equanimidade é muito conhecida como... Existe uma palavra chamada temperança, que eu não sei se poderia ser usada também, né? Como uma qualidade de... Como aquela balança da justiça, né? Que é desenhada com o equilíbrio, né? Porém, essa indiferença, muitas vezes, ela é confundida com equanimidade. As pessoas acham que não ser movido por muitas paixões e muita raiva ou aversão é você ser indiferente a tudo. Tem pessoas que falam isso, né? Agora eu vou ser frio. Eu não vou me conectar com nada. Eu não vou ler nada. Eu não vou em nenhum evento. Eu vou, né? Será que essa é a qualidade da equanimidade? Passar próximo de uma pessoa em sofrimento físico, mental, social e eu não sinto nada, sou equânime. Então já quero começar falando isso. Isso fica no final em geral, mas eu acho que é importante já falar isso, tem gente que não assiste até o fim, né? Então pode ter esse conceito que não é adequado, seguindo os ensinamentos do Buda, de que equanimidade é ser indiferente às coisas. Eu aguento muito sofrimento, eu aguento dor, eu sou equânime. Será? Né? Aquela pessoa falou coisas terríveis para mim, mas eu nem liguei. Né? Será? Então, é real que equanimidade é você não ser arrastado pelas ondas emocionais dos impulsos. Tudo bem, a gente reconhece isso. Mas você colocar um bloqueio em um distanciamento tão grande dos fenômenos, dos outros seres, em que nada te atinge, pode ser que você não esteja praticando equanimidade. Pode ser que você esteja num estado dissociado, desconectado, e que seja movido pela energia da aversão, da fuga, do medo, da raiva. É possível compreender isso? Faz sentido para vocês a diferença de uma equanimidade? Eu ainda vou explicar um pouco mais sobre a equanimidade, mas eu quero diferenciar logo do início do inimigo próximo dela. Né? Na verdade, o inimigo próximo dela é a indiferença. O inimigo distante dela, né, talvez seja o impulso, né, a aversão, as paixões, enfim, coisas muito intensas que movem a mente sem o menor grau de equanimidade. Então, não ligar para as coisas, se desconectar, é preciso ficar atento quando a gente começa a fazer isso. Às vezes a gente está exausto e a gente entende que a única forma é se desconectar. E aí com isso a gente perde muita oportunidade de realmente ver os fenômenos e praticar algum grau de aceitação de alguns fenômenos. Por exemplo, eu vou envelhecer, pessoas que eu amo vão envelhecer, elas possivelmente vão embora, eu também. Eu não controlo todas as condições do mundo. Então, a equanimidade, ela também inclui um grau de compreensão de que as coisas são impermanentes. Isso não significa que a equanimidade vai aceitar tudo, né? Mas ela vai criar algum estado onde eu consigo lidar com coisas muito difíceis sem ser movida pelo impulso de reação imediata, né? De reação de destruição ou de mim ou dos outros,
ou de um apego tão sedento. Então ela é uma presença ativa, ela se dispõe a sentir. Com equanimidade você sente e você responde ao mundo com uma sabedoria, uma compaixão. Não quer dizer que você vai dizer sim a tudo. Você vai dizer não, você vai colocar os seus limites, você vai falar das injustiças. Mas a equanimidade é um fio que talvez nos proteja de cometer algum ato que seja extremamente doloroso para a gente ou para os outros. Então, a equanimidade, ela abraça a realidade. Ela não é evitação, não é desengajamento, não é isolamento. E isso eu gosto de falar especificamente para as pessoas que dizem eu vou ficar em retiro, né? Porque eu acho que só em retiro eu fico bem. Eu vou me isolar, né? Eu recomendo que todos nós tiremos um tempo para ficar sozinho. Durante o dia, durante a semana, durante o ano, fazer um retiro de um final de semana, 7 dias, quem pode 10 dias, quem pode 30 dias. Mas ficar totalmente sozinho, sem praticar com outros, sem ouvir ensinamentos, eu acho um tanto quanto perigoso, né? Enfim, quem já me conhece sabe um pouco que eu falo sobre isso, né? Sobre o perigo do achar que o isolamento é o único caminho, né? Para a liberação. Isso pode estar muito cheio de egoísmo e muito cheio de prepotência também, né? Eu sozinho eu vou conseguir, né? E a pessoa pode entrar num nó se não tiver companhia de outros praticantes ou de professores e professoras, né? Então, no sutta, o Mahasatipatthana Sutta, que é um sutta onde o Buda faz um discurso sobre os 4 fundamentos da atenção plena, o próximo tema desses nossos encontros, ele fala que equanimidade é um estado de observação plena, sem apego. No Brahma Vihara Sutta, que é um outro discurso que ele fala das 4 qualidades divinas em nós, ou os 4 remédios em nós, ele fala bondade amorosa, metta, compaixão, karuna, mudita, alegria empática, e upekkha, equanimidade. Ele cita de novo a equanimidade como um dos 4 remédios quando a gente está com estados mentais muito difíceis. A gente pode tomar esses 4 remédios, né? Cultivar esses 4. E no Madhyumpindika Sutta, um livro Majjhima Nikaya, que é um livro que tem muitos suttas lindos, tem tudo traduzido e gratuito no site Acesso ao Insight, para quem quiser buscar. Ele ensina que uma mente equânime não se enreda em desejos e aversões não saudáveis. Ela fica consciente dos hábitos. Uma mente equânime, ela é muito... Não se engana uma mente equânime. Ela está percebendo o que está acontecendo dentro e fora. Então, para a gente... Qual a importância disso, né? Para que eu vou cultivar a mente equânime? Vai dar tanto trabalho. Eu prefiro ser do meu jeito mesmo. Eu explodo mesmo. Eu quero uma coisa, eu vou lá e pego, né? Não gosto, não gosto. Eu sou assim, né? Muita gente fala assim, eu sou assim. Eu tinha uma amiga que falava, eu sou instantânea. Parecia um café instantâneo, né? Que você põe e tá pronto, né? Ela falava, em vez de espontânea, ela falava que ela era instantânea. A equanimidade, ela ajuda a gente a superar os extremos. É muito cansativo ficar com ódio e apaixonado, né? Quero muito, não quero. Sou muito bom, sou ruim. Eles são legais, eles são horríveis, né? A equanimidade, ela traz menos oscilação para a mente. Ela provoca um estado mais tranquilo. Ela fortalece a clareza mental, a gente fica menos em estado confusional. E ela ajuda a tomar decisões com sabedoria. Às vezes a gente tem decisões bem difíceis para tomar. E o impulso às vezes não ajuda, né? Ela ajuda a sustentar relacionamentos saudáveis, né? Ela apoia a escuta, né? Seja num casal, num grupo de amigos, família.
Se não tem ninguém que cultive equanimidade, não tem escuta, não tem acolhimento. Eu diria ainda não tem perdão, né? Porque quem fica muito nos extremos não perdoa em geral, né? E por último, a profunda meditação. Uma pessoa que cultiva equanimidade, ela é menos colada nos seus pensamentos e na sua reatividade. Então ela consegue olhar para a sua mente, né? Ela está aqui olhando, mente com raiva, mente triste, mente cansada, mente irritada. Ela desacopla, né? E ela olha com compaixão para a sua própria mente. Ela não julga. Então tem uma qualidade de lucidez na equanimidade. É muito bonito, é um nome que eu acho que a gente fala pouco, né? Da equanimidade. E na psicologia, ela é chamada pelo Daniel Siegel, que é um psicólogo, de janela da tolerância, né? Ele fala muito de que a gente tem uma janela pequenininha. Se acontece uma coisa já intensa, bate lá em cima do teto ou bate no chão da janela, né? Então qualquer evento na nossa vida, qualquer coisinha, né, já cria uma oscilação muito grande. Se a nossa janela é maior, mesmo que aconteçam coisas muito difíceis, tem mais espaço de processamento, de integração. A gente não vive tanto no solavanco, né? A equanimidade, ela também é falada pelo Viktor Frankl, né, que é um grande pensador. Ele fala do espaço entre o estímulo e a resposta. Se a gente tem um espaço muito curto, a gente não tem consciência do que a gente responde. Já conversou com alguém e você está no meio da frase, a pessoa já fala alguma coisa? Às vezes você nem consegue terminar a sua fala, né? E houve um estímulo ali e ele já criou uma resposta. Então, como é que a gente cuida, né, para que o nosso tempo de resposta possa passar aqui pelo córtex frontal, né, diriam os neurocientistas, não ser só aqui do sistema límbico, né, só no rápido, no sobrevivência. E na filosofia Ubuntu tem uma fala que eu gosto muito, que é eu sou porque nós somos. E é uma filosofia muito evoluída, né? Que carrega essa noção de um equilíbrio, de uma equanimidade social e relacional, né? De que não é sobre eu, mim, meu, nós somos, é sobre a comunidade. Então é mais fácil que haja uma equanimidade porque se pensa no grupo, não se pensa só em si, né? Como é que vai ser essa reação? Ela é para me proteger ou o grupo? Né? Como é que é pensar o grupo? Então tem menos uma visão de eu, mim, meu nessas culturas, né? Para tradições indígenas também. Os povos originários, eles falam que a visão tem que ser ampla. Você não fixa no individual, você fixa na interconexão. O rio é o avô, né? Eu tenho que cuidar do meu avô do rio, porque senão não tem peixe. E se não tem peixe, não tem alimento. Então eu não levo sujeira para o rio. Eu tomo banho num lado do rio e no outro é para o peixe, né? Então, enfim, tem muito essa ideia de interdependência. Talvez a interdependência seja um passo para a equanimidade. Então, para praticar, o que é que eu recomendo? A gente perceber se tem muito apego ao controle, se você tem dificuldade de aceitar a impermanência, se você se frustra muito o tempo todo, porque nada é como você espera, talvez tenha muito controle. A reatividade emocional, se você responde impulsivamente às situações e não consegue parar e observar, talvez a gente precise de um pouquinho de tempo de resposta aí, né? Se você tem muita autocrítica contra si mesmo, é muito severo contra si mesmo, talvez falte um pouco de compaixão aí. E a equanimidade vem com a compaixão também. Então, meditar sobre equanimidade, recitar frases tipo: todos os seres têm as suas jornadas, que eu aceite o fluxo da vida com equilíbrio, que eu continue fazendo o que eu posso para ajudar o bem-estar de todos os seres.
Refletir sobre a impermanência, observar como tudo surge e passa, respiração, pensamento, som. Ficar mestre em saber que tudo passa. A cena do filme passa, a dor passa, a coceira passa, né? Perceber isso. E fazer o exercício da janela da tolerância. Notar quando você está saindo da sua janela, se você ampliou a sua janela, né? Isso é importante na vida, ampliar a janela. Mas também não aceitar o inaceitável. Isso não quer dizer que a gente vai ser bobinho e agora vai aceitar tudo, vai aceitar abusos, vai aceitar... Não, né? Mas é ter uma janela da tolerância em que se o bife chegou frio, se o suco está sem açúcar, eu não vou criar um problema, né? Eu consigo lidar com as minhas frustrações. E fazer um diário, eu achei muito legal essa ideia, fazer um diário onde você pode registrar momentos em que você foi equânime e se agradecer por isso. Então, observar sem reagir nas conversas mais difíceis, pausar e ficar consciente da resposta, aceitar mudanças de horário e o voo atrasou 15 minutos, ok. Vamos praticar um pouquinho de equanimidade, né? Ou não preferir. Eu gosto muito de fazer isso quando a gente vai comer, sei lá, eu só quero comer se foi isso. Como é que seria comer? O retiro que eu vou agora, eles são ingleses, eles só comem mingau de manhã, mingau de aveia. Eu doida por uma torradinha com café com leite, manteiga para molhar o pão no café com leite, né? Mingau. É econômico, é para ser barato, é para ser simples. Vambora, vamos comer mingau, vamos ver o que que dá. Mas tem um lado aqui que queria a torradinha, né? Então perceber essa capacidade de flexibilizar a preferência, isso ajuda a cultivar a equanimidade. Equanimidade não é ser passivo, equanimidade não é ser indiferente, ausente, não é se isolar completamente do mundo, mas é ter uma presença ativa, estável e aberta e curiosa na vida. E cultivar essa qualidade ajuda a navegar num mundo tão incerto, tão cheio de, né, novidades e às vezes coisas muito difíceis também acontecendo nesse mundo. Então que a gente possa cultivar a equanimidade com compaixão, mas uma compaixão que age e não apenas aceita tudo, mas age de um lugar de potência e de sabedoria. Que haja paz, que haja equanimidade, que a gente possa cultivar juntos. Eu volto aqui para nossa salinha e deixo aqui a gravação para quem quiser ver depois.